Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Amém? E que você ouça essa palavra no Espírito. Amém? Amém? Porque o ouvido espiritual, é para estar atento, né? À palavra de Deus. Então, nós ouvimos com o ouvido físico, mas também nós ouvimos com o ouvido espiritual. E esse é o principal. Quando você ouve com o ouvido espiritual, essa palavra ela fica com você. Amém? Amém? Agora, se você ouve só com o ouvido físico, né? Essa palavra ela pode ir embora, entendeu? Desaparecer, ou então você nem ligar, nem se importar com ela. Quando você ouve no seu espírito, amém? Lembra que a palavra de Deus, lá em Apocalipse, várias partes que Deus fala com a gente, diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, amém? Glória a Deus. Então, esse ouvido que a palavra de Deus nos alerta a ouvir é com o ouvido espiritual, com o ouvido do nosso espírito. O nosso espírito tem vários sentidos, tá bom? O nosso espírito tem outros sentidos, tá? Da mesma forma que a nossa alma tem sentidos, tá? Nossa alma tem olhos, tem ouvidos, né? Tem olfato e assim por diante, 5 sentidos que a gente conhece, né? A alma tem, então também o espírito tem também sentidos, amém? Um dos sentidos é o ouvido. Glória a Deus. Quando Jesus disse assim, olha, se teus olhos tiverem luz, né? Todo teu corpo tá bem, amém? Teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Glória a Deus. E você acha o quê? Os olhos espirituais. Amém? Quando o teu olho espiritual enxerga as coisas de Deus, entendeu? Os teus olhos físicos, mesmo que vejam as coisas do mal, né? Não vai desejar, entendeu? Porque você tem outros olhos que vão defender você. Você vai começar a olhar de outra maneira. Glória a Deus. Se tem alguém contra você, com mágoa de você, né, com raiva de você, você vai se encontrar com aquela pessoa. Depende como você vai olhar para ela. Se você olhar com os olhos do Espírito, amém? Com tudo aquilo que a palavra de Deus já te ensinou, você não vai conseguir ter a mesma mágoa dela, pagar com a mesma moeda, né? Você vai querer dar até um abraço nela. Como assim, pastor? Você viu como é melhor a gente andar no Espírito? Amém? Amém? Melhor coisa que tem é você andar com os olhos do Espírito. Amém. Glória a Deus. Com os ouvidos do Espírito. Você vai ouvir, vai acontecer o que Deus te instrui, nos instrui em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Que todos os nossos sentimentos, como a gente tem que ver, como a gente tem que viver. Vamos lá, eu quero ir até lá com você, tá bom? Então, a vida, nós estamos aprendendo um pouquinho dessa palavra, os perigos da vida na alma, entendeu? Então, aí você vai encontrar na palavra de Deus muitos, todo tempo ela vai te aconselhar, entendeu? Mas é muito bom a gente começar pela raiz, né? Entendeu? Por que a gente pensa mal? Por que a gente deseja mal? Porque nós temos uma alma que precisa ser mudada, ser transformada. Amém? E essa alma ela precisa ser transformada, está escrita onde? Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. E o que você acha? Entendimento, quando a palavra de Deus fala entendimento, é com relação à alma. Amém? O conhecimento você adquire no Espírito. O conhecimento das coisas de Deus. Amém? Agora, o entendimento é a alma. Então, a alma ela tem que entender, ela tem que compreender. Entendeu? Aí ela vai se colocar na posição, quando ela compreende de fato, ela vai se colocar na posição que agrada a Deus. Agora, até ela compreender, então por isso que a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está se tratando de alma.
Amém? Amém. Então, a minha alma, a minha mente, a minha maneira de pensar vai ter que mudar. Como? Se eu compreender a palavra de Deus. Amém. Ao compreender, quer dizer que eu não vou mais pensar daquela forma que eu pensava antes. Ó, vamos lá, Filipenses, né? Capítulo 8. Né? Filipenses, capítulo 8. 4:8, né? Não, capítulo. 4:8. 4:8. Filipenses 4:8. Desculpa, é isso mesmo. Tá bom? 4, versículo 8. Vamos lá? Finalmente. Ó, em que eu devo pensar, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, os nossos pensamentos têm que estar em quê? Em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, respeitável, de boa fama, entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. E o nosso pensamento tem que estar. Agora está? É aí que está a questão, né? Então, se você pega essa palavra aqui, você ouve essa palavra, você vai entender, nossa, eu devo estar. Ai, eu tenho que estar. Aí você já vai assim, na sua maneira de pensar, você já acha que você vai ter que se forçar a isso. Entendeu? É o caminho mais difícil. Você se forçar a isso. Entendeu? Ah, não, eu tenho que pensar o que é puro, eu tenho que pensar o que é justo. Entendeu? Então, é aí que entra o que a gente sempre tem aprendido, né? Dentro da palavra, sobre o andar no Espírito. Entendeu? A oração em línguas, entendeu? É a melhor maneira da gente andar no Espírito. Amém? Nossa intimidade com Deus, constante. A gente aumentar, você ver como eu preciso, como nós precisamos, né? Por isso que, né, sempre a gente está pregando, a gente está dizendo, mas o pior é que as pessoas não querem isso. E quando a gente vai ensinar, levar isso para elas até te ignoram. Eu não estou falando com as pessoas que não conhecem a Deus. Estou falando de pessoas que conhecem, que dizem conhecer a Deus, entendeu? Mas não anda com Deus. Tá entendendo? E aí a gente vai instruir a pessoa como é o nosso andar com Deus, ou vai levar a palavra para mostrar para a pessoa como é que é o nosso andar com Deus. Aí é o que a pessoa não quer, entendeu? Acha que a gente está insistindo para que ela passe muito tempo na oração. É capaz até de você ouvir. Você está pensando o quê? Que eu tenho que morar na igreja? Que eu tenho que ficar todo tempo de joelho orando? Você está entendendo? Então as pessoas elas não entendem. Só que você tem uma vida, né, neste mundo, você tem a vida física, a vida alma, a vida corpo, entendeu? Mas você também tem a vida espírito. E aí? Entendeu? Que você precisa viver neste mundo, entendeu? Andar neste mundo, conviver com as pessoas, conviver na sua casa, lá fora. Então você precisa disso, mas você precisa viver essa vida agradando a Deus, viver essa vida no Espírito. Por quê? Porque agora você tem um Espírito novo. Entendeu? É isso que Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Entendeu? Então, você entende? Não basta você ir para uma igreja. Não basta a gente ir para uma igreja, estar numa igreja, frequentando uma igreja. Entendeu? Não, nós precisamos ser cuidados. E tem pessoa melhor para cuidar da gente do que o Espírito Santo? Não tem. Então, por isso que a palavra de Deus diz: anda no Espírito, andai no Espírito, e não satisfaça a vontade da carne. Porque a carne e o Espírito são opostos. Entendeu? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no teu espírito, que quer levar você a agradar a Deus.
Lembre, Ezequiel 36, 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. É ou não é o Espírito Santo que nos faz andar na vontade de Deus, na lei de Deus, na palavra de Deus? É ou não é o Espírito Santo que vai levar você pensar da forma certa, você agir da forma certa? Ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, isso aqui é o reino. Isso aqui é a cultura de um reino. Amém? O reino do Deus Todo-Poderoso. É a cultura de Deus. Entendeu? Ele vai achar estranho. Assim como você. Sabe aquela educação? Eu cheguei na casa de uma senhora esses dias, uma senhora já até de idade, né? E ela falando para mim como é que é o protocolo dentro da casa dela. Entendeu? Ela não aceita que ninguém dentro da casa dela, ela estava comentando comigo sobre pessoas, né, que ela contrata para trabalhar na casa dela, então ela não aceita determinadas reações, palavras grossas, palavras grosseiras, palavras assim pejorativas, entendeu? É que ela é estranha, então ela disse assim, olha, duas que entraram e ela disse assim, graças a Deus que elas nem pediram as contas. Elas mesmas saíram, porque eu já não estava mais aguentando, sabe? Aquelas palavras assim, sujas, que a pessoa, você tá entendendo? Costuma falar, abre a boca, quer falar besteira. Entendeu? Aí eu só ouvindo ela aqui, né? E observando ali, você vai conhecendo a pessoa. Ó, a cultura dela é uma cultura agradável, né? O jeito dela se portar, falar com as pessoas, entendeu? Então, e ela não aceita que as pessoas falem besteira, coisas feias dentro da casa dela. Então, é a cultura deles, é o protocolo deles lá dentro. Então, assim também, o reino de Deus, amém? Tem a cultura totalmente diferente do reino deste mundo. Glória a Deus. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, toda pessoa que quer entrar para o reino de Deus, entrega sua vida pela fé ao Senhor Jesus, vai entrar para uma cultura diferente. A cultura do céu. Glória a Deus. E aí, o que vai acontecer? Não basta eu mesma querer me gerar sozinha. Não existe isso. Não tem lógica, né? Alguém querer ser mudado sozinho. Não, agora eu vou me esforçar, fazer de tudo, porque eu tenho que agradar a Deus. Não, Jesus disse para Nicodemos o quê? Aquele que não nascer de novo. Então alguém tem que te gerar. Glória a Deus. O bebê não nasceu assim. Um bebê, uma criança, ela não nasce assim, lá no meio da sarjeta, lá no meio. De repente brotou um bebê na terra. Você está entendendo? Não. Alguém tem que gerar ele, uma mulher que tem um ventre, que tem um útero, também tem um óvulo, que é o primeiro passo, né? Entendeu? Então, ela precisa receber ali aquele bebê, aquele esperma, né? Para poder gerar aquela criança. Você está entendendo? Aquela semente, né? A semente de um homem, ela também não vai gerar sozinha, você vê, né? Então ali há uma parceria. Assim também, Jesus veio, ele nos resgatou lá na cruz do Calvário, amém? Amém. Entendeu? Ele te livrou do pecado e da morte, entendeu? Amém? Mas agora ele deixou conosco o Espírito Santo. Glória a Deus, que é o próprio Deus. Amém? O Espírito de Deus é uma pessoa que nos gera pela palavra dele. Então eu tenho que querer a palavra de Deus, eu preciso. Então, enquanto eu estou lutando para me poder agradar a Deus, falar o que é puro, o que é justo, andar na verdade da palavra de Deus, enquanto eu vou lutar e não vou chegar, né, a um resultado que eu preciso, se eu lutar, eu não vou chegar. Eu mesmo lutando, não vou chegar. Mas se eu me entregar à pessoa do Espírito Santo, eita, glória a Deus. Glória a Deus. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 14, vamos incluir esse versículo,
Olha aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz o quê? A palavra de Deus diz o quê? Que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã deu o testemunho aqui, que à medida que ela vem orando em línguas, que ela vem participando da sala de oração, e ali ela é forçada, isso sim, forçada a orar, ela mesma se detém ali, entendeu? Eu vou ficar aqui, eu vou orar, eu quero orar em línguas. E ela está fazendo isso, e ela está se esforçando para isso. O que está acontecendo? Que automaticamente ela está percebendo algo diferente na vida dela, ao ponto dela contar aqui que até sonhos ela está tendo com o chamado dela, aquilo que Deus quer usar, né, ela, o propósito para o qual Deus quer usar ela. Olha que tremendo, né? Amém. Então ela nem esperava isso. Ela nem esperava. O que diz na palavra de Deus? Que o que o olho não viu, o coração não desceu para o coração do homem, ouvido nenhum ouviu, entendeu? É justamente aquilo que Deus, é isso que Deus tem, é segredo, olha só, é coisa tremenda, né? O que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que Ele ama, que ama Ele também. Então ela se surpreendeu, porque ela teve sonhos, Deus mostrando para ela o que Ele queria que ela fizesse. E teve a ocasião que ela foi até a vizinha, né? Ela foi até a vizinha. Quem levou ela? O Espírito Santo, amém? Quando a gente dá motivo para o Espírito Santo nos ajudar, né? Qual é o motivo que você está dando? Orando, se Amém. dispondo, Glória a amém? Deus. Aquele que se dispõe. Deus, Ele quer nos usar? Quer, mas eu preciso estar disposta. Ele só vai usar quem se dispõe, quem se importa, entendeu? E aí ela foi até a vizinha, né? E deu uma palavra com aquela vizinha, entendeu? Que estava com uma questão com as crianças, né? E era só grito, 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 coisas, palavras que não deveria ser usado com as crianças. E de repente, essa mulher, ela mudou. Ela ouviu ali a instrução, né, da irmã aqui, e ela parou e mudou o comportamento dela, a ação dela, as palavras dela com as crianças. E o resultado foi que agora ela está vendo, né, a mudança lá dentro daquela casa, entendeu? Ela não ouve mais gritaria, não ouve mais besteira, né, falado por aquela mãe, entendeu? E pelo contrário, agora ela vê as crianças mais em paz. Tremendo, né? Então, você vê, quando a gente se deixa que o Espírito Santo nos oriente, nos leve, nos guie, meu Deus, tremendo, né? Então, tudo isso nós devemos aqui, a oração, a palavra, Amém. Glória a né? Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, os poderes das trevas, né? E por isso nós precisamos estar armados com as armaduras de Deus. Amém? Quais são as armaduras de Deus? As armaduras de Deus se resumem em duas coisas, né? Em três coisas. Olha só: o jejum, a palavra, a oração. Amém? Amém. Então temos que estar preparados. E o jejum, a gente pensa assim que a gente vai jejuar para a gente poder enfrentar os demônios. O jejum é para que a gente possa vencer a gente mesmo. O jejum é para você se vencer. Nós temos três grandes, poderosíssimos inimigos, né? Entendeu? Primeiro, maior, o poderoso, qual é? É a carne da gente. Você tá entendendo? É a carne da gente, entendeu? O pecado pior, né, na terra é o orgulho. E quem é que age com orgulho? Entendeu? Quem é que age? A gente nem vai dizer que é Satanás, porque ele já faz parte dele mesmo, né? O orgulho. Mas quem é que age com o orgulho? Somos nós mesmos, entendeu? Somos orgulhosos quando Deus nos dá uma oportunidade para a gente aprender, a gente crescer espiritualmente, somos orgulhosos. Aí automaticamente a gente já acha que a gente já sabe tudo, entendeu? Olha aí, o orgulho. Todo mundo tem uma pitada ou muito mais, né? Ou mais de orgulho. O crente, eu estou falando no sentido do crente, né? Pessoas crentes. Ah, não tem orgulho.
entendeu? Às vezes a gente tem orgulho de chegar diante, às vezes até de Deus, diante de Deus, em oração, e dizer, Senhor, me ajuda, porque eu estou assim, 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 eu estou fazendo tudo errado, eu penso errado, olha, eu penso errado acerca do meu marido, acerca dos meus filhos, acerca da minha filha, acerca, você está entendendo? Acerca daquele irmão ali, você tá, então a gente tem vergonha de até chegar diante de Deus, né? Orgulho. Não, não, imagina. É mais fácil a gente ser elogiado que a gente se humilhar, entendeu? Então, é bom a gente deixar todos os nossos troféus de lado, entendeu? E a gente pensar numa única coisa: se Jesus voltar hoje, não vai adiantar teus troféus, teus elogios que alguém fez de você. O que vai adiantar é o que você se humilhou. Amém? O que vai adiantar é o arrependimento, entendeu? É o arrependimento, é o reconhecimento de que eu não penso nada de que é puro, do que é amável, do que é agradável, do que é de boa fama. Eu não penso, entendeu? Mas uma coisa eu posso fazer, deixar que o Espírito Santo me ajude a pensar. Amém. Amém? Glória a Deus. Tirar uma hora na presença do Senhor e ficar ali só orando em línguas. Por quê? Epa, não sou boba. A Bíblia diz que é a oração em línguas que vai me edificar. Então, opa, é que eu falei para a irmã, né? Falei, irmã, a academia. Por que você faz academia, irmã? Ah, para melhorar meu corpo. E tá melhor, irmã? Ô, pastora, tá melhor que só. Eu falei assim, e já pensou se você tirar esse mesmo tempo para orar? Você está pensando o quê, irmã? A oração é a academia do crente, é a melhor academia para a vida espiritual. Entendeu? Você arruma o corpo. E se você bater as botas hoje? Se você bater o chinelo hoje, como disse o pastor Aloysio, né? Você bateu os chinelos hoje. Hã? E aí, tudo que você arrumou com seu corpo vai ser desperdiçado, vai ser enterrado seu corpo, mas sua alma, seu espírito. O que você tem, para quem será? Entendeu? Para Deus ou para o diabo? E aí? Aí você lutou tanto uma academia para o seu corpo, mas você não tem coragem de orar meia hora. Não, que eu estou dizendo que a irmã não ora, tá, gente? Por favor, eu tô aqui exclamando aqui, entendeu? Por todos nós. Porque às vezes a gente não tem essa sabedoria. A gente está perdendo, né, a sabedoria de analisar, poxa, peraí, se eu tenho tempo para me ficar uma hora numa academia, mas eu não tenho tempo, eu não tiro tempo nas minhas 24 horas para me orar, nem que seja uma hora também, você está entendendo? Peraí, eu estou fazendo mau negócio. É mau negócio mesmo, isso aí é tolice, entendeu? Vamos orar, não tenho tempo. Nem sei. Estou pensando em tomar uma decisão se eu vou orar. Mas aí chega cedo da manhã, você simplesmente veste uma roupa de academia e vai para academia. E aí? Você está entendendo? E teus filhos para você ganhar? E tua casa, teu marido, tua família, teus amigos para você ganhar? Como é que você vai ganhar se você não anda em parceria com o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que te edifica, é Ele que te constrói. Amém? É o Espírito Santo. Você quer ver? Tiago 1,18. Você quer ir lá? Vamos lá? Tiago 1, versículo 18. Quem achou aí primeiro pode ler aí pra gente, por favor, tá? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Amém, glória a Deus. Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Como é que ele nos gera? Pela palavra da verdade, para que nós sejamos como primícias de todas as suas criaturas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você, na sua mentalidade, você tem uma maneira de pensar de que o teu corpo tem que estar todo durinho nos 60, 70, 80 anos. Em forma, entendeu?
Mas o teu espírito não pode ser gerado. Você vai viver toda a tua vida sem ser gerado pelo espírito. Está longe da palavra, está longe da oração. Ah, pastor, mas eu não vi nesse versículo que eu sou gerada pela oração. Tá, então vamos lá. Vamos, João, capítulo 6, 63. Se juntar João 6, 63 e Tiago 1, 18, vai casar certinho, vai dar certinho. Amém? Aí você vai entender que não é, a Bíblia não está dizendo que é só pela palavra, a palavra, simplesmente a palavra, ela é espírito. Amém. A Glória própria palavra já é espírito, amém? Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de germinar dentro de nós. Glória a Deus, Glória a Deus. é como a semente. Se eu pegar uma semente, vou mostrar para vocês aqui uma semente, né? E perguntar assim, gente, essa semente tem vida? Ah, imagina, tem vida nada, pastor. Não estou vendo ela se mexer. Ah, você quer ver ela se mexer? Põe ela no lugar certo. Cava uma terra e põe ela lá dentro. E fica olhando, observando. Não vai dar para você observar, porque você vai fechar a terra, né? Entendeu? Vai chegar um momento que ela vai se mexer, né? Ela vai se mexer assim, igual o Hulk, né? Ela vai crescendo, crescendo, inchando, inchando, e pá! Vai procurar ela depois de alguns dias, você não vai mais nem achar ela, ela sumiu. Você está entendendo? Assim é o que a palavra de Deus faz dentro de nós. Vai procurar a velha Lucilé, você não vai mais achar, não. Vai procurar a velha Maria, você não vai mais achar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos deixar que a palavra de Deus dentro da gente venha fazer o que Deus quer que seja feito. Então, onde está escrito? João 6,63. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Onde está o Espírito? Na própria palavra. A palavra é a semente. Amém. Tremendo, né? Glória a Deus. Glória a Então, Deus. como eu sou gerado pela palavra, amém? E pela oração. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque é na oração que você vai ter o contato com Deus. Amém? É na oração, é pela oração, com a palavra no teu coração, no teu espírito. Então, a palavra de Deus a gente recebe no nosso espírito. E a nossa alma precisa compreender isto. Precisa compreender. Glória a Deus. Precisa ter entendimento. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. Ei, aí você orou no começo da semana, no culto de domingo, o primeiro dia era, ai, graças a Deus. Era assim que a gente pensava, era assim que eu pensava, né? Eu já, eu fui para a igreja, fui para o culto. Da semana toda, esperar outro domingo. Era assim que minha mãe, né, levava a gente para a igreja, entendeu? E era assim, hoje é domingo. A gente ia até cantando, né? Hoje é domingo, vou me aprontar. Ao meu vizinho vou convidar para combater contra todo o mal na escola dominical. E a gente achava que era domingo, pronto, o resto da semana não precisava mais contato com Deus. Que tem de crente assim, meu Deus. Aí a gente até respira assim, sabe, com orgulho, né? Ai, fui pro culto. Ai, minha semana vai ser toda abençoada. Você que não vai orar. É escrito. O que está escrito? O que está escrito? Que a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principais potestades. E você acha o que Satanás vai lutar contra ti só domingo? Hã? Você está entendendo? Então, o que diz aqui na palavra? O Espírito é o que dá vida. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Amém? Glória a Deus. Então a palavra ela trabalha em conjunto. O Espírito de Deus trabalha em conjunto com a palavra. Amém? E você também. Então ele vai perguntar: e cadê a palavra que você não tem? Como é que ele vai trabalhar em mim se eu não tenho a palavra? A palavra é semente. Entendeu? Se não tiver uma semente dentro da terra, ela não vai brotar. Ela não vai brotar. Então, se não tiver uma palavra dentro do meu coração, não tem como o Espírito trabalhar.
A palavra é indispensável na minha vida. Amém? Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso ter o conhecimento, receber a palavra no meu espírito, e eu preciso ter o entendimento, a compreensão dessa palavra. Entendeu? Preciso ter um entendimento. Como? Lembra Romanos 12, 2? Ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Então, vai trabalhar em conjunto. Por quê? Porque se trabalhar só o meu espírito, eu recebo a palavra no meu... Ixi, que tem de pessoas. Vem para a igreja, aceitam Jesus, recebem a palavra no espírito. Só que daí elas não deixam trabalhar a alma. Entendeu? E a alma põe tudo a perder. A alma delas começa a pôr tudo a perder. Por quê? Porque vem os desejos novamente. Daquela velha vida, né? E vai trabalhando, entendeu? Se você não vive uma vida de oração, lembra, para me vencer, quais são as armas que me levam a vencer? O inimigo, os principados, potestades, Efésios 6 diz, 6, 10 em diante, diz o quê? Que eu preciso me manter armada, entendeu? Com as armaduras de Deus. Como? Capacete da salvação, amém? Glória a Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete da salvação é a palavra de Deus. Todos esses preparos é a palavra de Deus. E no fim de tudo, ele fecha com chave de ouro ali. E orando, de vez em quando? Não, em todo tempo. Amém. Glória a Deus. Orando em todo tempo. Então, e a oração que vai levar você a orar em todo o tempo é a oração em línguas. Glória a Deus. É a oração em línguas. Você pode estar conversando com alguém, se você tem o hábito de orar em línguas, você vai estar orando em línguas conversando com alguém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. E através dessa oração, a tua vida ela vai ser mudada. Por quê? Porque você vai começar a receber revelações de Deus. Ele vai te revelar coisas tremendas. Amém? Ele vai te revelar, ele vai falar contigo, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar assim intuição, né? Amém? Pelo Espírito de Deus. Entendeu? Ele vai trazer as intuições. Aí você vai pensar assim, bom, eu estou pensando assim, será que é de Deus? Eu vou orar. Se é de Deus, isso aqui vai permanecer, né? Entendeu? E aí Deus ele vai te esclarecendo na medida que você for orando. Amém? Então a intuição, a comunhão é do Espírito. Amém? É do Espírito, tá? A alma não tem nada a ver com isso. A alma tem que executar o que o Espírito está determinando. Entendeu? Aí você começa a entrar no governo do Espírito. Glória a Deus. Então é isso que Ezequiel 36, 27 diz: farei com que andeis nos meus estatutos. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Amém? Então, de que adianta o Espírito de Deus estar em mim, mas ele não poder agir? Ele não poder fazer nada. Você está entendendo? E quando eu for tratar de alguma questão que eu preciso olhar e receber de modo respeitoso, olhar com um olhar de louvor, entendeu? Olhar com um olhar puro, né? A Bíblia diz assim, ó, e tudo que eu preciso pensar, né? Eu tenho que pensar como o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Entendeu? Então, quando eu for olhar para alguma questão que eu preciso olhar com um olhar puro, eu não vou conseguir se eu não andar no Espírito. Entendeu? Se eu vou resolver alguma questão que eu preciso pensar de modo justo, também não vou poder. Você está entendendo? Eu recebi uma exortação da palavra de Deus. Eu preciso saber reagir de modo santo, de modo puro, de modo justo. Entendeu? De modo justo.
Eu não vou poder. Eu vou meter a mão pelos pés, e aí? Entendeu? Então, aquilo que é para você e eu fazermos individualmente com o Espírito Santo, você está entendendo? A igreja, a única coisa que a igreja vai poder fazer é orar por você, mas as decisões quem vai tomar é você. Amém? Amém. Você viu como nós, como crentes, precisamos da vida no Espírito? Amém? E nós precisamos entender que nós não podemos viver uma vida na carne, né? Porque na carne a gente já foi encontrado. Deus nos encontrou, a Bíblia diz que Ele nos olhou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2, né? Amém? E a carne era que governava. Então é necessário que, como crentes, né, nós precisamos enxergar nossas condições expostas, né, à luz da palavra, que é a verdade, né? Para que nós possamos ser libertos, para que não vivamos a um nível baixo espiritualmente, entendeu? Sem conhecer a ação do Espírito Santo. E muitos cristãos, eles aceitam e propagam, olha só, propagam a verdade com a mente, entendeu? Eu estava falando também, ontem mesmo nós estávamos ministrando essa palavra, e aí eu contei o exemplo, né, de uma pessoa muito querida minha, comentando, né, falou, Lé, eu ouvi palestras, e mais palestras, né, de pessoas que trabalham na área da psicologia, então eu não posso confundir. A psicologia está lá no escritório, no consultório lá do psicólogo, que vai atender as pessoas que, né, os clientes dele lá. Agora, levar o psicólogo para o altar, entendeu? Para ensinar, entendeu? Como se eu estivesse ensinando a palavra de Deus. Não, eu já estou misturando as coisas, entendeu? E essa pessoa muito querida falou, olha, então a gente ouviu palestras, mais palestras num evento, né, no congresso que teve, né, de mulheres, mas quando foi à noite, em pouco tempo que deram para uma missionária, uma pastora, né, que foi pregar lá. Aí, nossa, Léa, não entendo por que não foi dada oportunidade para essa missionária, entendeu? Porque ali, diante daquele púlpito, naquela igreja, estava ali almas, vidas que precisavam ser libertas pelo poder do Evangelho, que a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje em dia, há essa confusão de que, não, tem que misturar, tem que acrescentar, porque tudo é válido coisa nenhuma. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, você vai ter que rasgar da sua Bíblia essa parte aí, hein? Mateus capítulo 28, o que ele mandou que os discípulos fizessem? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não disse, é-me dado todo o poder nas faculdades de toda a terra. Entendeu? As faculdades mentais. Não. Ele disse, é-me dado todo o poder aonde? Nos céus e na terra. Amém. Glória a Deus. Então, o poder já estava nas mãos dele. Ele é o cabeça, ele é o único cabeça da igreja. Jesus não vai precisar de ensino humano, entendeu? Da sabedoria humana. Vai ler 1 Coríntios 2, fica com essa. 1 Coríntios 2, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, eu não trago para vocês uma sabedoria humana, eu trago para vocês o evangelho, o poder de Deus. Amém? Então, Jesus disse isso. Jesus diz, me dá todo o poder nos céus e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o quê? Ensinando qualquer coisa? Não. Aproveitando a oportunidade de ensino humano? Não. Ele disse assim, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém. Glória a Deus. Me diga onde que Jesus precisa que a gente reforce o evangelho. Para que as pessoas se convertam. Para que as pessoas mudem. Não tem como, gente. Se você olhar uma pessoa que chegou até Jesus
E ela estava ali com demônios, a Bíblia diz que eram muitos demônios, eram milhares de demônios naquele homem. Que aquele homem não conseguia nem conviver com a família dele, não conseguia. Ele já vivia no cemitério, entendeu? Ele era onde ele vivia. E a Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus. Jesus não procurou entendimento humano, ajuda de alguém, ajuda dos universitários. Não, amém? Ele já mandou, só deu um peteleco no demônio ali, mandou que saísse aqueles demônios, aqueles milhares de demônios. O homem ficou tão maravilhado que queria seguir Jesus. Ele vai para tua casa, vai lá, vai converter toda a tua família, porque eles vão ver o que foi feito na tua vida. Amém. Glória a Deus. Então o evangelho é poder de Deus e basta. É poder de Deus e pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Nenhuma matéria mais para completar. Porque Deus é espírito. Ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Ele disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, nascer como? Entrar no ventre da mãe de novo? Jesus é aquele que não nascer de onde, gente? Do conhecimento humano? É isso? Não. Ele diz aquele que não nascer da água e do Espírito. Quem tem isso? Só o céu, só Jesus tem para você e para mim. Faculdade nenhuma tem isso para mim e para você. Glória a Deus. Então, quando a gente colocar outro evangelho nos altares, nos púlpitos das igrejas, pode ter certeza, é fogo estranho. Não vai adiantar nada. Amém? Glória a Deus, queridos. Fica aqui essa palavra, a primeira parte da palavra, porque agora nós vamos orar. Deus abençoe sua vida grandemente, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra, porque você vai estar ajudando muitas pessoas. Né? Deixe o seu like e leve a outras pessoas, avise, fale dessa palavra, faça um resumo. Ouça inúmeras vezes, faça um resumo dessa palavra e leve a outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.